Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O sinal que derrota todos os infernos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, quanta graça já no início desta manhã, hein? Quantas graças. Cada ano que passa parece que o Senhor capricha mais. E nós não queremos desperdiçar nenhuma só dessas graças. Assim como na Santa Missa, o coroinha segura aquela patena para que nenhum só fragmento da hóstia consagrada caia no chão e se perca. Nós também queremos colocar a patena da nossa alma, a patena da nossa inteligência aqui, diante de Deus que nos fala, para que nenhuma palavra dele seja desperdiçada nesse dia. Para que o vento não leve essas palavras que hoje ele reservou, desde toda a eternidade, para nos falar. Vocês já viram, todos vocês são muito conectados, eu tenho certamente a convicção disso, né? Todos são muito conectados nas redes sociais, acompanham tudo que sai no momento, e certamente vocês já viram aqueles memes, né, que comparam a geração raiz e a geração Nutella, não é verdade? Geração raiz e geração Nutella. Já vi até memes de padre raiz e padre Nutella. Só não vou falar aqui as características para não enquadrar ninguém. Mas aparece também, todos nós já vimos isso. Antes nós saímos com os nossos amigos, né? Chamava os homens assim, poxa, vamos lá no restaurante comer um salgado, né? Comer uma coxinha. A gente chegava lá com os amigos, né? Aí, garçom, quero aquele torresmo ali. Torresmo cheio de cabelo, né? Aquele que é bom, aquele é o nosso. Hoje em dia os amigos se reúnem para pedir soufflé de mandioquinha com alho poró. Hã? É a geração Nutella que está chegando aí. E, meus irmãos, brincadeiras à parte, essa comparação entre gerações diferentes diz muito sobre a nossa geração de hoje. Diz muito sobre os tempos que nós estamos vivendo. No fundo, se a gente for sincero, a gente ri dessas brincadeiras, desses memes, porque a gente se identifica muitas vezes também com os Nutella. Não é verdade? Quantas vezes a gente olha assim, nossa, eu tenho um pouquinho de Nutella também, né? Tenho um pouquinho de moleza, né? Essa geração tíbia, branda, molenga. Nós temos um pouquinho disso também, porque a realidade nos afeta. Nós somos tocados também por ela. Mas, brincadeiras à parte, a imagem desse meme de internet pode nos ajudar a avançar mais profundamente para aquilo que nós gostaríamos de pensar nesse dia. Essa brincadeira, geração Nutella, geração raiz, no fundo, diz algo de verdade. Será, meus irmãos? E aí eu peço que cada um olhe para si com toda a sinceridade do mundo. Será que nós não temos muito de Nutella dentro de cada um de nós? Será que nós somos, de verdade, uma geração fraca? Uma geração débil, molenga? Vamos tentar ver. Eu, pessoalmente, tenderia a afirmar que sim. E nós estamos diante de algo que é muito sério, que vai além das brincadeiras. E eu gostaria de pensar em voz alta aqui com vocês. Mergulhar e aprofundar um pouquinho mais nessa realidade. Se nós observarmos hoje o panorama dos nossos jovens, vemos que talvez em nenhum outro momento da história nós encontramos tantos adolescentes e jovens deprimidos, tristes, que perderam o sentido de suas vidas. E há dados científicos que respaldam isso. Além dos nossos dados, né, de experiência, a gente encontra ao nosso lado e quem sabe muitos de nós também já não fomos afetados por isso. Há pouco tempo, uma universidade americana, Johns Hopkins,
publicou um estudo que foi feito entre os anos 2005 e 2014, entre 180 mil adolescentes entre 12 e 17 anos e 180 mil adultos, jovens, entre 18 e 25 anos, nessa faixa de tempo que nós falamos, de 2005 a 2014. E o resultado foi preocupante. Analisando o questionário, as análises que foram feitas, chegou-se à conclusão que a taxa de jovens que sofreram algum episódio de depressão nesses anos subiu 37%. Nós estamos falando aqui de 2014. E de lá para cá, possivelmente a coisa piorou. Disse que em cada 6 meninas, pelo menos uma sofreu de depressão. Nós tocamos isso em nossas famílias, entre os nossos amigos. A questão é, será que isso é meramente um fenômeno biológico das novas gerações? Ou será que, de fato, a cultura, o tempo no qual nós estamos imersos, favorece para que isso aconteça? Quer ver outro dado alarmante também? Diz respeito aos matrimônios recentes, aos casamentos celebrados recentemente. O padre trabalha no tribunal da Igreja Católica e diretamente com o tema de nulidade matrimonial. Meus irmãos, nos últimos anos, a porcentagem de pessoas que entram com processos no tribunal buscando a declaração de nulidade do seu matrimônio é cada vez maior. Cada vez maior. E a gente observa que entre esses processos que entram, a grande maioria não se refere a casamentos celebrados há 30, 40 anos atrás, mas a casamentos realizados agora, depois do ano 2000. Casamentos recentes. E a grande maioria de pessoas jovens. Pessoas, pasmem, pessoas que rompem um casamento antes que a lua de mel aconteça. Coisas desse nível estão acontecendo ao nosso lado. E isso cada vez mais. Por certo, a gente tem cuidado muito de como melhorar a agilidade dos processos de unidade matrimonial, mas não tem se preocupado tanto, e aqui um desafio pastoral para todos nós, com a preparação dos futuros casais. Meus irmãos, a preparação para o matrimônio não pode ser feita num curso com 2 palestras. A preparação no matrimônio começa desde a infância. A educação para a maturidade, a educação dos afetos, o fortalecimento da vontade, a vida de piedade. Isso começa na família. A família não pode delegar isso para as paróquias. A verdadeira formação para que nós tenhamos famílias santas deve começar desde a infância, com os verdadeiros valores. Somos, sim, uma geração fraca. Nossos avós, nossos pais suportaram anos e anos de dificuldade em seu matrimônio, conseguiram levar, caindo e levantando com fidelidade o seu compromisso até o fim. E a geração de hoje, por pouca coisa, desfaz um casamento, desfaz uma família. Tudo isso nos leva a pensar que essas realidades, mencionamos apenas 2, não se referem a algo pontual, mas é algo endêmico entre os jovens. Isso está se alastrando entre a nossa juventude. E, pessoalmente, eu acho que as causas para esse fenômeno são várias. Talvez uma das mais importantes seja a exclusão de Deus da nossa vida social. Nós vivemos num mundo que grita a todo vapor que nós estamos num estado laico. E, portanto, toda a minha relação com Deus deve ser relegada à minha vida privada, à minha vida da minha casa para dentro. Deus é cada vez mais excluído das nossas escolas, das realidades públicas, de modo geral, quase proibido falar de Deus. Deus é retirado da sociedade. E acontece aquilo que disse o Concílio Vaticano II. Quando Deus desaparece, a criatura se esvai.
Meus irmãos, se o homem não tem referência ao seu Criador, ele se dissolve, ele se perde. A nossa referência sempre deve ser a Deus, Ele que nos fez. Ele é o nosso parâmetro constante. E quando Deus desaparece do nosso horizonte, nós já não temos referência de homem, de humanidade, porque justamente Deus se fez homem para mostrar ao homem o que é ser homem. Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, nos ensina como viver quando Ele desaparece do nosso horizonte. Não se trata apenas de retirar os crucifixos das repartições públicas, se trata de aniquilar Deus do horizonte humano. Quando Deus desaparece, o homem cai por terra junto. E muita dessa desintegração entre os jovens é porque nós perdemos a referência ao nosso Criador. Uma segunda causa poderíamos encontrar num falso direito que nós inventamos a felicidade. Quantas vezes, no meio das dificuldades, um conselho de um amigo que diz assim: olha, você tem o direito de ser feliz. Né? Pensem nos casais que vocês conhecem, né? Começaram as primeiras dificuldades, complicações de um matrimônio, e às vezes vem um falso amigo ali, né? Dando esse conselho: olha, deixa, abandona. Você tem o direito de ser feliz. E nós vamos alimentando com esse suposto direito à felicidade a cultura do descartável. Aquilo que nós fazemos com os eletrodomésticos, nós estamos fazendo com pessoas. Antigamente, quando uma TV estragava, a gente levava ao conserto, né? Uma máquina de lavar, o que seja. Hoje em dia quase não há, pelo menos eu não vejo lugares que consertam televisão, máquina de lavar, são poucos. Por quê? Porque talvez seja mais fácil, inclusive mais econômico, comprar um aparelho novo. Quebrou, se desfaz e compra um novo. Isso que nós estamos fazendo com os objetos, com os eletrodomésticos, nós estamos transferindo as relações humanas. Meus irmãos, e nenhuma criatura é descartável. Nós não podemos atribuir aos homens, com a tamanha dignidade que têm, aquilo que é próprio das coisas, dos objetos. As pessoas não se descartam. O marido não se descarta, uma esposa não se descarta, um amigo não se descarta. E se aparecem as dificuldades? A gente conserta, mas não se joga fora. A cultura do descartável e do suposto direito à felicidade. Meus irmãos, quanto mais a gente persegue a felicidade como se fosse um direito nosso, menos a gente a encontra. Porque a felicidade, ela não se alcança por meio de nossas próprias forças. A felicidade é sobretudo um dom. Quando a gente se perde, quando a gente se esquece, a gente recebe a felicidade. O homem não consegue fazer-se feliz, o homem não consegue realizar-se. Tudo aquilo que for auto, né? Autorrealização, autossatisfação, tudo isso não satisfaz em nada o homem, porque eu não posso satisfazer-me a mim mesmo. É o contrário, o movimento que me satisfaz, o movimento que me torna pleno, que me faz feliz, é justamente o movimento de sair de mim mesmo, de doar-me. O amor, que é a nossa vocação originária, implica essa saída de si mesmo, esse esquecer-se, o perder-se. E quem quer tudo ganhar, quem se coloca no centro, nunca consegue ser feliz. Meus irmãos, nunca tivemos tantos livros de autoajuda em nossas prateleiras de livrarias. E nunca encontramos pessoas tão infelizes como hoje. Eu não consigo ajudar-me. Eu preciso de alguém que me ajude. Eu preciso de alguém que esteja fora de mim e possa me retirar de mim mesmo. Falso direito à felicidade. Uma terceira causa nós poderíamos encontrar na identificação da felicidade com bem-estar. Para muitas pessoas, felicidade é sinônimo de ausência de dificuldades, ausência de problemas. Se eu não tivesse
nenhuma dificuldade na minha família, se eu não tivesse nenhum problema de saúde, nenhum problema financeiro, eu estaria feliz. Meus irmãos, e quantas pessoas nós conhecemos que têm todas as suas contas pagas, que têm comida na mesa, que têm uma família sem grandes complicações e são vazias, infelizes. Felicidade não se identifica com bem-estar. Enquanto a gente faz essa identificação, ser feliz é igual a sentir-se bem, a gente continua fugindo do sofrimento, de tudo aquilo que implica renúncia, de tudo aquilo que causa dor. E, meus irmãos, se existe algo próprio das crianças, é a rejeição a tudo aquilo que nos faz sofrer. E nós vamos formando gerações de adultos infantis, adolescentes com 35 anos de idade, que são incapazes de suportar um sofrimento, que são incapazes da dor, da renúncia, do sacrifício. Fazem sacrifício para coisas que não são relevantes, mas para aquilo que realmente importa, nada. Felicidade não se identifica com bem-estar, com sentir-se bem. Os santos sofreram, talvez como nenhuma outra pessoa nessa terra os santos sofreram, imitando os passos de Cristo na cruz, e no entanto eram felizes. Porque na dor encontravam a Cristo, porque na dor encontravam sentido das suas vidas. Enquanto estivermos fugindo da cruz, inevitavelmente encontraremos a nossa cruz, mas sem o crucificado. E essa cruz é desesperadora, porque o sofrimento faz parte da nossa condição aqui na terra. Ou nós sabemos sofrer, ou nós vamos nos desesperar. E uma cruz sem sentido, uma cruz sem Cristo, meus irmãos, é desesperadora. Precisamos aprender a sofrer e encontrar no sofrimento, vejam que grande paradoxo, a nossa alegria, a nossa felicidade, a realização. Uma quarta causa nós poderíamos encontrar na supervalorização dos afetos, dos sentimentos. Nós vivemos numa cultura também do sentimento à flor da pele, valorizamos demais o sentimento. Identificamos amor com sentir, na verdade. Se eu sinto, eu amo, se eu não sinto, eu estou deixando de amar. E a coisa vai muito mais além. Se nós quisermos ser homens e mulheres maduros, adultos, nós precisamos saber que não são os sentimentos que devem nos guiar, mas a nossa inteligência, movendo a nossa vontade, e mais ainda, tudo isso movido pela fé. Enquanto estivermos sendo guiados pelos sentimentos, não chegaremos a lugar algum. Nesses dias, precisamente no dia 1º de janeiro, estava escutando rádio no carro e estava no momento de intervalo entre as músicas e apareceu a vinheta de Dicas de um Coach. Dicas de um Coach. Cheguei a me arrepiar, assim, meu Deus, o que vem aí? São os gurus modernos que estão fazendo, né? Está em alta agora, né? As dicas dos coaches. Todo mundo agora é coach. Todo mundo agora tem um segredo da realização, né? Agora a sua vida vai para frente. E o conselho dele é espetacular. Perdoe-me, não estou aqui querendo generalizar, hein? Não, estou querendo generalizar. Parece isso, mas não é. Mas a dica dele é espetacular. Para o novo ano que se inicia, para o seu 2018 ser bom, confie em si mesmo e siga em tudo o seu coração. Até fica bonito uma frase dessa, né? Para começar o ano assim. Siga o seu coração. Confie em si mesmo. Meus irmãos, eu falaria completamente ao contrário. Que é o segredo do teu fracasso? Né? Você, o coach da perdição aqui. Que é o segredo do fracasso? Confie em si mesmo e siga o seu coração. Porque se algo que nos leva ao fracasso é confiar em nós mesmos e seguir o nosso coração. São Felipe Neri, quantas vezes nós já dissemos aqui, fazia uma oração a Deus, e na sua oração ele dizia assim: Senhor, desconfie de Felipe, desconfie de mim,
porque eu sei que a qualquer momento eu posso te trair. Nós precisamos desconfiar de nós mesmos, porque sabemos do que somos capazes. E precisamos confiar menos em nosso coração, seguir menos o nosso coração, porque como diz a Escritura, em tudo é enganador o coração. Meus irmãos, nossos afetos são irracionais. Nós, seres humanos, temos duas faculdades, a inteligência e a vontade. E além disso temos os afetos, os sentimentos, que são algo periférico em nossa vida, são irracionais. Se a gente se deixa controlar pelo coração, pelos afetos, o coração é o símbolo que personifica os afetos, os sentimentos, a gente não chega a lugar algum, porque os nossos sentimentos oscilam muito. Ora querem uma coisa, ora querem outra, nunca se decidem. Precisamos ir mais profundo, não seguir os sentimentos, passar por cima deles, não é verdade? Saber aproveitar os sentimentos, exigir uma educação dos nossos afetos. É necessária para a verdadeira maturidade, dar esse passo, né? Do mero sentir, para um querer conduzido pela nossa inteligência. Para tentar destruir essa espiral de moleza, de fraqueza, que vai consumindo a nossa geração, nós precisamos ir um pouquinho mais a fundo dessas causas. Se olharmos bem no fundo, por detrás de cada uma dessas causas que nós enumeramos, há algo mais radical, há algo mais fundamental. A Sagrada Revelação, nós aprendemos da nossa mãe igreja, nos ensina que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus nos criou como fruto do seu amor e chamando-nos a amá-lo, a conhecê-lo, a amá-lo e a viver de amor entre os nossos irmãos. É a nossa vocação original. Somos um dom do amor para o amor, dizia São João Paulo II. E esse amor envolve essas três dimensões humanas que nós falamos: a inteligência, a vontade e os afetos. Não somente os afetos, a inteligência e a vontade também. Guardem isso. E a Sagrada Revelação, então, nos ensina que Deus nos cria a sua imagem e semelhança, para que nós participemos da sua vida divina. Foi para isso que nós fomos criados, para viver a vida de Deus. Isso significa ser santos, desfrutar, participar da vida da Trindade Santíssima. Deus nos cria assim nesse estado de santidade originária, mas o homem dá as costas ao seu Criador. Sabemos pela revelação que em um determinado momento da história, os nossos primeiros pais negaram a Deus, disseram não ao Senhor. E todos nós fomos implicados nessa primeira negação, nesse pecado dos nossos primeiros pais. Todos os homens pecaram em Adão. Vejam só, se você estiver com as Sagradas Escrituras aí, na carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo, nessa carta, desenvolve toda uma teologia que faz uma correspondência entre o velho homem em Adão e o novo homem em Cristo. O homem que pecou e o homem que resgatou a humanidade, o novo homem. Vejam lá, Romanos 5:19. Pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Já vamos explicar essa palavra, hein? Pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. E um pouquinho antes, em Romanos 5, versículo 12, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. O pecado de um só homem afetou toda a humanidade.
Todos nós pecamos em Adão. Como entender isso? São Paulo está falando aqui do pecado original. O primeiro pecado da humanidade. O pecado dos nossos primeiros pais afetou toda a humanidade subsequente, a cada um dos homens e mulheres que nasceram depois disso. O pecado original não é um pecado que nós cometemos, afinal seria injusto dizer que nós cometemos algo que foram eles que cometeram lá atrás, né? Não é um pecado cometido, nos ensina a igreja, mas é um pecado contraído. O pecado original não é um pecado que nós cometemos, mas um pecado que nós contraímos em virtude do nosso próprio nascimento. É um pecado, é um estado que se transmite não por mero exemplo, mas de geração em geração. Ou seja, já nascemos de fábrica, né? O nosso default já vem assim com um pecado original. É o estado de perda daquela santidade com a qual Deus nos havia criado. A privação daquela santidade e da justiça originais. Nós nascemos sem essa santidade. E o batismo, o sacramento do batismo, a porta de entrada para a vida da graça, nos lava, nos purifica do pecado original. Nós somos resgatados pelo novo Adão, no sangue redentor de Cristo, que nos toca no dia do nosso batismo. Nós somos novamente resgatados, recriados, poderíamos dizer. Ali nós nascemos de novo. Porém, ainda que o pecado original seja apagado, as suas consequências permanecem em nós. Meus irmãos, desculpa se parece que nós fazemos aqui teologia abstrata, mas isso tudo aqui é muito importante para que a gente entenda onde a gente quer chegar. As consequências do pecado permanecem em nós. E entre essas consequências, talvez a mais gritante delas, seja aquilo que os padres da igreja chamavam de fomes peccati, a inclinação ao pecado, o desejo de fazer o mal, a concupiscência. Já ouviram essa expressão, né? Concupiscência. O que é isso? É esse estranho desejo que todos nós temos de realizar o mal que nós não gostaríamos de fazer. Isso também vem de fábrica. E continua conosco a vida inteira. A vida inteira nós teremos as marcas da concupiscência em nós. Na mesma carta de São Paulo aos Romanos, agora no capítulo 7, Romanos 7, versículos 19 a 21, São Paulo fala da realidade da concupiscência. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Meus irmãos, nós não precisamos ser teólogos para perceber essa realidade. Queremos fazer o bem e, no entanto, nos deparamos com o mal. Isso está impregnado na nossa história pessoal e na história da humanidade. Existe uma fraqueza que não é própria da nossa geração. Nós nos perguntamos aqui, a nossa geração é uma geração fraca? Existe uma fraqueza que não é só própria desta geração, mas de todas as gerações que vieram depois de Adão, que é essa inclinação para realizar o mal para o qual nós não fomos criados. Jean-Jacques Rousseau, filósofo iluminista, dizia, com engano, se enganava ao dizer isso, que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. O homem nasce bom por natureza, mas a sociedade, a cultura na qual ele está imerso, que vai corrompendo-o. Meus irmãos, a imitação de Cristo e a nossa fé ensina o contrário. As ocasiões não fazem o homem ruim,
mas revelam quem Ele é. Não são as ocasiões que nos fazem ruins. Elas revelam o mal que existe em cada um de nós. E isso aqui é muito importante a gente perceber, porque Santo Agostinho vai dizer que a gente só pode acolher a graça de Deus se antes a gente reconhece a nossa miséria. Quem não reconhece a sua fraqueza não está apto para abraçar a redenção de um Salvador. O primeiro passo para entrar, para mergulhar na vida da graça, é justamente reconhecer que nós somos necessitados dela, que eu preciso de alguém que me salve. Como alguém que está se afogando não pode retirar-se do afogamento puxando-se pelos cabelos, precisa de alguém que o retire, assim também a nossa salvação. Não há autoajuda, eu preciso de alguém que me ajude, alguém que me retire dessas águas. Rousseau se equivocava. Nós somos ruins, sim. Nós somos ruins, sim. E precisamos reconhecer com humildade essa nossa fraqueza. Meus irmãos, nós não somos melhores que ninguém. Convença-te disso. Nós não somos melhores que ninguém. Nós, católicos, não somos melhores que ninguém. Ao contrário, estamos aqui, como o Papa Francisco gosta de dizer, como quem está num grande hospital. Somos enfermos, somos necessitados da graça de Deus. E por isso estamos aqui, porque o Senhor veio para nós, para os pecadores, para os enfermos. O Senhor veio para mim. Eu necessito dele, justamente porque eu não sou melhor que ninguém. Vejam que frase tão forte de Santo Agostinho. Não há pecado nem crime cometido por outro homem que eu não seja capaz de cometer por razão da minha fragilidade. Qualquer pecado eu posso cometer. E se eu ainda não cometi, é porque Deus, em sua misericórdia, não permitiu e me preservou no bem. Meus irmãos, nós somos capazes de cometer os piores crimes dessa história. E se não cometemos, é porque Deus nos preservou. Não é porque sejamos melhores. Precisamos ter a consciência da nossa fraqueza. Senhor, desconfie de Filipe, porque a qualquer momento ele pode te trair. Desconfiar de si mesmo. Se a pregação terminasse aqui, nós voltaríamos deprimidos, né, para os nossos lugares, né? Nossa. Graças a Deus a história não acaba aqui. Ainda há mais tempo para a gente falar. Olha que maravilha, vamos falar mais. A história não termina aqui porque, graças ao bom Deus, a sua misericórdia é eterna. Deus não desistiu do homem. Meus irmãos, se há algo extraordinário da nossa fé é isso. Saber que eu tenho um Deus que não desiste de mim. Nunca desistiu e nunca desistirá. Agora entra a melhor parte da história, a redenção. Tudo estaria perdido se Deus nos tivesse deixado a nossa própria sorte. Mas o coração de Deus não tem fim. O amor de Deus não pode deixar de amar. E Deus vem ao nosso encontro. Deus vem ao nosso encontro com o auxílio da sua graça para nos resgatar dessa inclinação ao mal, dessa inclinação ao pecado, dessa fraqueza que existe em cada um de nós. E meus irmãos, vejam que interessante. Quando Deus nos dá a sua graça, Ele nos restaura, como nós falávamos, Ele nos recria, nos faz criaturas novas. Aqui há um conflito grande entre a doutrina dos primeiros reformadores protestantes e da Igreja Católica, naquilo que diz respeito à justificação, à salvação. Para os primeiros reformadores, Lutero, Calvino, o que Deus faz com a sua graça é como se Ele cobrisse a cada um de nós com um manto, o manto da sua graça. Nós somos essencialmente pecadores, e Ele nos cobre com o manto da sua graça, mas a nossa podridão continua ali. É como se Deus não visse os nossos pecados que estão por detrás ali da sua graça. Não há
mudança no homem. O homem continua, como dizia Lutero, simultaneamente justo e pecador, né? A graça o cobre, mas ele continua sendo aquele velho homem. Grosso modo é isso. E a doutrina católica diz o seguinte: não. A graça de Deus não é uma espécie de lençol que ele coloca em cima de mim. Não é uma capa. A graça de Deus transforma o homem por dentro. Por dentro, muda o meu ser. Quando eu sou batizado e quando eu, depois de pecar, já batizado, me confesso, o que acontece naquele momento é algo extraordinário. Não só Deus perdoa os meus pecados, mas como Ele me transforma novamente com a sua graça. Podemos dizer, depois de cada confissão, eu me torno um novo homem. Não é só o modo de Deus me ver diferente. Eu me torno, em meu próprio ser, na minha raiz, na minha essência, um novo homem, uma nova criatura. Deus nos transforma por inteiro com a sua graça. E se por um lado, em Adão, todos os homens pecaram, em Cristo, todos aqueles que acolheram a sua salvação, a sua mensagem divina, foram resgatados. No mesmo capítulo 5 de São Paulo, da carta de São Paulo aos Romanos, versículos 19 a 20. Capítulo 5, 19 a 20. Assim como pela desobediência de um só homem, todos foram constituídos pecadores, assim pela obediência de um só. Quem é esse um só que obedeceu? Cristo, obediente até a morte, morte de cruz. Assim, pela obediência de um só, todos se tornam justos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus irmãos, onde havia destruição do pecado, a graça superabundou. Por isso, Santo Agostinho diz uma frase que de início parece bastante chocante, mas nós repetimos em cada ano na vigília pascal. Ó Félix culpa, ó feliz culpa, que nos mereceu tão grande Redentor. Meus irmãos, parece que Santo Agostinho está exultando pelo pecado de Adão. Na verdade, ele está vendo que aquele pecado dos nossos pais acabou sendo providencial para que Deus manifestasse a superabundância da sua graça. Ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Redentor. O erro do primeiro Adão nos proporcionou a graça da redenção do novo Adão, Cristo. E mais ainda, São Paulo chega a se gloriar das suas fraquezas. Vejam, ele se gloria das suas fraquezas. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, é que sou forte. Meus irmãos, ao experimentar a nossa impotência humana, tanto por conta das adversidades exteriores que vêm sobre nós, quanto pelas nossas inclinações ao mal, ao experimentar o nosso nada, a nossa impotência, nós tocamos a força de Cristo a nos erguer. Quando me sinto fraco, quando confio menos em mim mesmo, mais eu me sinto forte, mais eu me sinto onipotente ao lado do Senhor. Nós precisamos da humildade de reconhecer as nossas fraquezas, para experimentar a onipotência de Deus que vem ao nosso auxílio. É por isso que São Paulo diz: quando sou fraco é que sou forte, glorio-me nas minhas fraquezas. Meus irmãos, aqui chegamos aonde queríamos chegar. O segredo para rompermos essa espiral de tibieza, de moleza, né, de brandura que nós vivemos,
e tanto afeta a nossa geração, está na correspondência a essa graça de Deus que veio nos resgatar. Nós só sairemos desse estado de tibieza se acolhermos a graça de um Redentor. A salvação da nossa juventude não está nos remédios. A salvação da nossa juventude está em Cristo, na graça de Cristo. Vejam, um parênteses, o padre não está contrapondo ciência e religião, hein? O que eu quero dizer, e eu penso que posso afirmar com certa propriedade, é que muito desses sintomas que nós falamos lá no início, de depressão, de perda de sentido entre os jovens, não é algo meramente patológico, é a perda de algo mais essencial. E isso só é resgatado se Cristo, nosso Senhor, passa a ocupar o centro de nossas vidas, se a criatura passa a ter o seu Criador como referência, senão nós nos perdemos. Deus precisa ocupar o centro dos nossos projetos, dos nossos sonhos, dos nossos planos. Meus irmãos, quais são os seus desejos para esse ano, para os anos futuros? Certamente todos aqui têm muitos desejos. É próprio dos jovens sonhar com o futuro, ter um futuro pela frente. A pergunta é, nesses seus projetos, nesses seus sonhos, onde está Deus? Deus ocupa que lugar do teu desejo de constituir uma família, de formar-se profissionalmente? Onde está Deus aí? Deus está nesse horizonte de sonhos, de projetos que você tem? Se não, tudo vem por terra. Deus precisa ocupar o centro de todas as minhas aspirações. Talvez a maioria aqui não tinha nascido sim, mas não tenha lido na época que saiu o documento, logo após o ano do jubileu do ano 2000, o jubileu do ano 2000, o Papa João Paulo II publicou um documento chamado Novo Milênio e Neunte, no início do novo milênio. E ele falava ali de 5 pontos que ele aconselhava para regir a igreja no próximo milênio. 5 pontos. Vale a pena rever quais são esses pontos. E um dos pontos, ele falava ali, é o primado da graça. O primado da graça. Meus irmãos, Deus não nos pede para sermos bons. Ser bom não basta. Deus nos pede para sermos santos. E isso só é possível com o auxílio da sua graça. Como diz aquele cântico tão antigo que nós cantamos em Pentecostes, sem a tua graça, Senhor, nada de bom existe no homem. Sem a tua graça, nada, Senhor. Sem a graça de Deus, nós somos ruins. Precisamos do auxílio da graça de Deus. A proposta que o Senhor nos pede é impossível sem a força de sua graça. Hoje, nós católicos estamos um pouco descrentes da santidade. Às vezes parece muito exigente a meta que o Senhor nos propõe. Como falar de ter uma reta sexualidade no mundo de hoje? Não é verdade? Como falar de fidelidade, de perseverança no matrimônio, no mundo de hoje, onde tudo é tão descartável? Como falar de fidelidade a Deus se nós conhecemos tão de perto as nossas fraquezas? Meus irmãos, nada disso tem sentido se nós olharmos apenas para as nossas próprias forças. Eu te diria, a castidade é impossível. A santidade é impossível. A fidelidade no matrimônio, a perseverança no matrimônio é impossível. Só não pode dar um piripaque agora eu morrer e não completar a frase, né? É impossível sem a graça de Deus.
Sem a graça de Deus. E por que hoje tantos matrimônios acabando? Por que tanta promiscuidade? Por que tanto desprezo pelos outros homens? Por tanta exaltação da cultura do descartável? Porque a graça de Deus desapareceu do horizonte do homem. Meus irmãos, sem a graça de Deus, nada de bom existe em nós. Há uma heresia que a igreja condenou lá no século V, que é a heresia pelagiana, que dizia que o homem pode ser bom apenas com as próprias forças dele, com a sua luta, com o seu empenho. Não! Nós não conseguimos fazer nada de bom se a graça de Deus não nos move, não nos sustenta. Precisamos ser dependentes da graça dele, reconhecer a nossa fraqueza e experimentar a onipotência da graça de Deus, como fez São Paulo. E aí sim, movidos por essa graça, corresponder ao que Deus nos pede. Aí sim, Deus nos pede um esforço da nossa parte, mas Ele nos ajuda. Um esforço, uma entrega com o nosso sacrifício, com a nossa oferta. E tudo que é importante nessa vida vale muito, custa muito. As coisas que realmente são importantes não são baratas, não são fáceis de conseguir. Os antigos diziam um adágio, os latinos diziam um adágio que era mais ou menos assim: per aspera ad astra. Pelas coisas duras, pelas coisas difíceis, chegar às coisas celestes, né? Per aspera, pela rudeza do caminho, chegar às coisas gloriosas do céu. Traduzindo, para hoje em dia poderíamos usar aquela frase dos halterofilistas, né? No pain, no gain. Sem dor, não há ganho. Se não há sacrifício, se não há renúncia, se não há perda, não se conquista nada. Meus irmãos, movidos pela graça de Deus, nós precisamos nos empenhar para sair desse nosso estado de fraqueza, de mornidão, de tibieza, correspondendo à vontade de Deus, porque aquilo que Deus nos pede não sai automaticamente de cada um de nós. Meus irmãos, o que Jesus pede de você e de mim não é algo que a gente consiga fazer espontaneamente. O amor que Deus pede de nós não brota espontaneamente de nós. Nós amamos espontaneamente as pessoas que nos querem bem, as pessoas que nos fazem bem. A gente nem precisa fazer esforço. O amor, né, ele brota de nós para corresponder a quem nos trata bem. Mas Deus pede para que a gente ame, como dizia Chesterton, aquilo que não é amável. Deus pede que a gente ame aquilo que nos causa desgosto. Deus pede que nós nos entreguemos a quem humanamente não mereceria nada de bom da nossa parte. Que nós amemos os nossos inimigos. Que nós perdoemos aqueles que nos fazem mal. Isso humanamente é impossível. Precisamos da graça de Deus para realizar isso que o Senhor nos pede. Quando alguém diz assim: eu não consigo amar meus inimigos, eu não consigo amar quem me quer bem, eu não consigo perdoar, o homem não consegue fazer isso. Que tipo de homem nós estamos falando? Do velho Adão? Ferido pelo pecado? De fato, esse homem não consegue. Mas podemos falar do novo Adão, do Adão redimido pela graça de Deus. E esse consegue. E esse pode aspirar à santidade. Senhor, contigo eu posso realizar coisas impossíveis. Essa era uma frase, não é da Bíblia não, é uma frase que Mary Jane disse ao Homem-Aranha, né? Contigo eu posso fazer coisas impossíveis. Meus irmãos, a gente tem que aproveitar de tudo para fazer a nossa oração, né? Podemos dizer ao Senhor: Senhor, contigo eu posso fazer coisas impossíveis. Eu sozinho não sou nada, não posso nada, não valho nada, mas contigo, Senhor, eu posso ir além, eu posso ir ao céu. Meus irmãos, nós não temos ideia de como a graça de Deus aumenta as nossas possibilidades de realizar coisas que nós nem sequer poderíamos imaginar.
Precisamos romper esse pessimismo de quem só olha para si mesmo. Eu não consigo, eu não posso. A graça de Deus amplia o meu horizonte. A graça de Deus me retira das limitações e pode sim me fazer casto, e pode sim me fazer obediente, e pode sim me fazer fiel, e pode sim retirar-me dessa tristeza que me faz andar arrastando-me por esse mundo. A graça de Deus pode tudo. Só assim, apoiados nessa graça de Deus que nos sustenta, que nós venceremos a nossa fraqueza e vamos romper essa espiral de tibieza. Meus irmãos, nada de Nutella, nada de soufflé de mandioquinha com alho poró, arroz e feijão, geração raiz, geração que luta, geração que corresponde à graça de Deus, geração que quer ser santa. Precisamos ser como os nossos primeiros irmãos na fé, os primeiros cristãos, que quando eram batizados, sabiam que eles estavam abraçando uma vocação radical à santidade. É o que o Senhor pede hoje de cada um de nós. Vamos ficar de pé e pedir ao Senhor que venha em nosso auxílio com o poder da sua graça. Nós cremos que esse Deus que se fez homem está verdadeiramente presente aqui no meio de nós. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Senhor Jesus, reconhecemos que somos uma geração tíbia, uma geração morna. Quantas vezes trocamos o céu por bens tão pequenos desta terra? Quantas vezes negamos a voz por prazeres, benefícios tão medíocres deste mundo? Vinde, Senhor, com o auxílio da vossa graça, resgatar em nós a imagem que nós perdemos. Fazei-nos, Senhor, homens e mulheres renovados pela vossa graça, porque convosco sabemos, Senhor, que podemos realizar coisas impossíveis. Gloriamo-nos, Senhor, das nossas fraquezas, porque sabemos que nelas se manifesta a vossa glória, capaz de nos erguer, capaz de nos levantar e nos fazer sonhar de novo com o céu. Sim, é possível, Senhor, porque para Deus nada é impossível. Uma vez eu fui no encontro para jovens e na época eu trabalhava, tive a graça de trabalhar dentro da casa do Padre Jonas, que com certeza deve estar acompanhando esse acampamento, porque ele é um apaixonado pelos jovens. E quando eu cheguei de missão, lá na casa dele, eu gostava de falar como tinha sido o meu final de semana, porque eu tinha saído para evangelizar, e eu disse assim: Padre, eu estava no encontro de jovens nesse final de semana, foi tão bom. E ele perguntou assim: e o que você sentiu, meu filho? Padre, eu senti que eles estavam rezando, senti que eles estavam chorando ali, eu vi, e parecia que eles estavam sentidos mesmo, e entraram na palavra do Senhor, foi maravilhoso. E ele fez a pergunta para mim assim: e você sentiu que eles tiveram um encontro pessoal com Jesus? Você sentiu? Meu Deus, naquele momento eu fiquei perguntando: será que eles tiveram, meu Deus do céu? Porque eu vi que eles choraram, eu vi que eles cantaram, mas eles tiveram um encontro pessoal com Jesus? Por que o padre perguntou isso para mim? Porque é pelo auxílio da graça, pelo encontro pessoal com Jesus, que as coisas começam a transformar dentro da gente. Aquilo que o padre Demétrio disse aqui para nós é muito profundo. A graça do Senhor, ela nos transforma por dentro. E por isso é tão importante a gente pedir a graça do Senhor, para que seja transformado aqui dentro. Eu quero pedir um favor para você. Não é para se autocondenar não, mas é para a gente rezar. Escolhe aí 3 defeitos que você tem. Escolhe. Procura aí na sua mente. Talvez você veio com uma pessoa que conhece bem você, né? Já aproveita e já pede ajuda. Fala 3 defeitos meus aí. Vai, aproveita e descasca mesmo. Fala tudo. Estava aproveitando o momento para poder falar a verdade para a pessoa. Aproveita agora.
Acha 3 defeitos seus aí. Agora que você trouxe à mente, eu quero pedir um favor para você. Um outro favor, mais importante do que esse primeiro. Quero pedir um favor para você. Não volte para casa sem ter essa experiência pessoal com Jesus. Porque é essa experiência que nos traz uma graça. A graça que nos transforma por dentro. E isso não tem preço. É mais profundo do que qualquer lágrima que você pode derramar aqui. É mais profundo que qualquer outra coisa. Você tem um encontro pessoal com Jesus, que te transforme por dentro e que te faz uma pessoa nova, um jovem novo. Padre Jonas, o Senhor deve estar nos acompanhando. Querido, eu guardei aquilo que o Senhor falou para mim. E humildemente eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor toque você, jovem. Que você saia diferente daqui, pelo encontro pessoal com Jesus e pela graça do Senhor. Repete comigo agora. Senhor, o Senhor sabe os meus defeitos. Senhor, o Senhor sabe os meus defeitos. E eu preciso da tua graça. E eu preciso da tua graça. Fala de novo isso. Senhor, o Senhor sabe os meus defeitos. Senhor, o Senhor sabe os meus defeitos. E eu preciso da tua graça. E eu preciso da tua graça. É legal a gente saber, escuta aí, é legal a gente saber a história de cada composição, né? De cada música. Essa música eu escrevi depois dessa conversa com o Padre Jonas. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua graça. Canta junto. Preciso de tua graça, Senhor. Pede o Espírito então. Ó, dá-me teu Espírito de amor. E faz o que em mim? E faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, renova o meu viver, meu viver. Canta forte. Preciso de tua graça, Senhor. Pede o Espírito Santo que renova você. Ó, dá-me teu Espírito de amor. E faz, Senhor, e faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, meu viver. Levanta seu braço, solta a sua voz, derrama tuas bênçãos, Senhor. Envia sobre todos nós, envia-me teu fogo abrasador. Em ti, Senhor, em ti eu quero ser um novo ser, Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.